Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. A cada 40 segundos, uma pessoa morre aqui no Brasil em consequência de doenças do coração, o que significa cerca de 350 mil mortes por ano. Estamos falando da primeira causa de mortes no Brasil e no mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a metade dessas mortes poderia ser evitada com cuidados preventivos. Praticar atividades físicas, ter uma alimentação balanceada, controlar o colesterol, a pressão arterial e o diabetes são algumas das medidas que podem ajudar a evitar essas mortes. O fumo e o consumo excessivo do álcool também são fatores que influenciam e muito. E é cada vez mais comum essas doenças aparecerem de forma precoce. Metade dos infartos fatais ocorre atualmente em pessoas com menos de 60 anos de idade. O número de pessoas que apresentam a doença com menos de 40 anos também tem crescido, consequência muitas vezes de uma vida desregrada. Este mês, Brasília vai sediar o Congresso Brasileiro de Cardiologia, o mais importante da América Latina e o terceiro do mundo. Cerca de 8 mil médicos do Brasil e do exterior vão participar do evento. E para conversar sobre este assunto tão importante, nós convidamos o doutor Nasser Sarkis Simão, que vai presidir o evento. Olá, doutor. Olá. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo no nosso programa, no Band Entrevista. Esses números assustam, né? A cada 40 segundos, uma pessoa morre em consequência de doenças do coração? Sim, exatamente, Renata. Não só a mortalidade é muito alta, as doenças cardiovasculares, elas isoladamente são responsáveis por 50% das mortes, seja através do infarto ou através de doença cerebrovascular, que o povo conhece como derrame. O infarto sozinho é responsável por 30% das mortes. É a principal causa, é uma situação sempre grave, de alto risco, e que as pessoas devem cuidar. Cuidar do seu coração é fundamental. Pois é. Isso é as pessoas estão maltratando muito o coração, Sim. né, doutor? Eu costumo dizer o seguinte, leva-se muito tempo de preparo para se chegar a um infarto. Quando nós falamos em infarto, é muito importante nós falarmos em doença aterosclerótica. O que é isso? É a deposição de gorduras dentro dos vasos, que vai acontecendo ao longo da vida de modo muito lento. Por exemplo, 50% da população aos 30 anos de idade já tem um grau de comprometimento dos vasos silencioso, assintomático, e que aquilo vai evoluindo e um belo momento ele oclui o vaso e culmina no infarto ou num derrame. Alguns fatores aceleram isso, como tabagismo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, estresse e um fator genético também, que é muito importante. Então, pessoas que geneticamente têm propensão ou têm casos na família, têm um risco maior de ter doença aterosclerótica. E daí? Essas pessoas devem cuidar ao longo da vida, para ao longo, na sua senilidade, e quando eu digo senilidade, esse risco já a partir dos 40 anos já vai ficando mais assim, evidente, mais susceptível, mais fácil de acontecer. Doutor, até que ponto a atividade física ela pode melhorar esse quadro ou evitar essas doenças? É muito importante essa colocação, Renata. O exercício, ele também tem algumas limitações. Então, quanto de exercício? 3 a 5 vezes por semana, 1 hora. 1 hora. Mais do que isso, pouco benefício a mais. Menos que 3 vezes, pouco benefício. O que eu quero com o exercício? Diminuir o peso, diminuir um pouquinho a pressão e abaixo um pouco o colesterol. Alivia o estresse. Então, o exercício ele traz uma constelação de benefícios benéficos à parte cardiovascular. E com limites também. Porque se não existisse esse limite, era só ser atleta, estávamos totalmente protegidos. É verdade, a gente vê que tem atletas que também sofrem, né? Às vezes até em consequência do excesso também. Exatamente. Ali. E quando a gente está falando de exercícios, a gente pode incluir caminhada, corrida, a musculação? Sim. O ideal é um exercício aeróbico. O que seria? Corrida, caminhada. Obviamente, quando eu pego a população, eu tenho que avaliar bem que idade a pessoa está. Por exemplo, aos 80 anos eu não vou conseguir correr, eu vou ter pouco o impacto nas articulações, joelho, coluna, começam a ser assim, significativos. Então vai ser uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica.
Aos 30, 40 anos eu ainda posso correr, tenho articulações boas. Aí não só corrida, bicicleta, natação, algum esporte. O objetivo é melhorar o preparo físico. O fato, eu sou leiga, né? O fato de você fazer com que o coração acelere, fazer essa oscilação, isso é importante? É importante, mas aí essa palavra nós temos que contextualizar. A única coisa que induz a melhora de preparo físico é o próprio exercício. Uhum. Então, quando falamos em aumentar a frequência, obviamente eu estou me exercitando. Uhum. E esse exercitar é que vai induzir o preparo físico. E essa indução, eu não tenho preparo físico em comprimidos, eu tenho que induzi-lo pelo próprio exercício. E eu não consigo também armazenar o meu preparo físico. Uhum. Eu tenho enquanto estou fazendo exercícios regulares. E eu vou perdê-lo à medida que eu interromper essa atividade. Uhum. E uma coisa que chamou muita atenção também é que 80% das doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas, é isso Sim. mesmo? A grosso modo, de 50 a 80, ou pelo menos retardadas de modo significativo. Uhum. Como? Cuidando dessas variáveis que nós chamamos de fatores de risco. Então, não fumar, não engordar, não abusar no teor de gorduras na alimentação. E que tipo de gorduras, doutor? Porque, assim, hoje em dia tem estudos, Sim. né, que mudam um pouco os nossos parâmetros. Exato. Já ouvi dizer que a gordura, por exemplo, animal, da carne, é que faz mal, não necessariamente o óleo ali. Como é que é a sua avaliação com relação a isso? O que a ciência preconiza? As gorduras saturadas são ruins. Quais são as saturadas? Só para a gente explicar. Gorduras de carne de um modo geral, carne vermelha, carne branca, a gordura animal de um modo geral ela é rica em gorduras saturadas. As hidrogenadas, que são as industrializadas, então cremes, pipocas com manteiga, essas coisas devem ser evitadas. Gorduras insaturadas, óleo de oliva, pode usar sem preocupação, é benéfico. Os derivados do ômega 3, ácido eicosapentaenoico, que são as gorduras oriundas de vegetais. Os grãos, né? Os grãos, mas devemos salientar o seguinte, por exemplo, o óleo de coco é nocivo, altamente nocivo. Nocivo? Nocivo. Faz mal, prejudica. Mal. Hoje virou uma indústria desses produtos. É interessante isso, porque algum tempo atrás, todo mundo era um incentivo, vamos consumir o óleo de coco, que é super saudável, só que não é saudável. Assim. Hoje em dia, os estudos atuais mostram que não. Mostram que não é. Isso, mesmo dos antigos. A mídia, principalmente a internet, criam profetas que começam a vender ilusões e expectativas errôneas, Renata. É verdade. E muitas vezes viram um modismo. Viram. E nós assistimos hoje, a cada 3, 4 meses, um modismo novo. É verdade. Sabe, vem uma onda que eu não sei como é divulgado isso, sem uma orientação, sem uma assessoria. E essa participação, como vocês estão fazendo aqui, é fundamental. Porque é uma oportunidade que as sociedades médicas tem de vir perante ao público esclarecer, orientar e trazer informações com fundamentos científicos e que sejam benéficas realmente à população. Só para a gente finalizar aqui, a gente falou um pouco do que é vilão, depois não é o ovo. Sim. Como é que é? Porque o ovo já foi vilão também. Já foi vilão e não é vilão. O leigo às vezes fica assim, poxa, que paradoxo, será que descobriram a novidade? Não. Então, antes de eu tocar nesse assunto, eu quero falar uma coisa. O nosso colesterol, ele é moldado em 80% a 90% endogenamente. O que é isso? O meu organismo fabrica. Nós temos na raça humana, na espécie humana, mais de 300 tipos genéticos diferentes. Então, um exemplo, se eu tenho um colesterol alto geneticamente, Sim. eu posso fazer o que quiser com a alimentação que não vai mudar. Meu filho tem, você vê, tem crianças que têm. Eu posso comer só alface, só verduras, que o meu colesterol vai ficar alto. Essas pessoas têm que usar medicamento. Tá. Por quê? Ter o colesterol alto não é doença, leva a doença. Entendi. Então, essas pessoas, não adianta eu proibir o ovo ou tirar o ovo totalmente e o colesterol não vai abaixar. Então, o colesterol da alimentação é uma coisa, o colesterol da circulação é outro. E não tem relação direta uma coisa com a outra. É muito mais nocivo, às vezes, eu ingerir uma gordura saturada para o colesterol do que o colesterol. Então, o ovo ele é rico em colesterol. Está proibido? Não.
se você tem um colesterol alto, não abusar da quantidade de ovos e procurar o seu médico. Por quê? Essa individualização de cada pessoa na síntese do colesterol ela é fundamental. E os que têm essa característica genética, eles vão precisar ser submetidos a tratamento. Muito bem. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, nós esperamos você.